abertura na sua Bíblia aí, abra ela, Lucas capítulo 10. Nós trilhamos palavras aqui, nós andamos bastante aqui em um único capítulo. Para quem não acompanha a gente, fique sabendo que a gente trabalha na forma cronológica da Bíblia, né? Um modelo melhor para você entender a Bíblia e se estudar. Por exemplo, um assunto que está agora, ele é decorrente a um assunto anterior, e o que nós iremos falar aqui também vai dar continuidade ao próximo assunto de quarta-feira, ok? Eu faço sempre a mensagem na Bíblia cronológica, então, por onde Jesus andou. O assunto que eu vou hoje, quer ver um exemplo aqui, ó, dá uma olhada, Lucas capítulo 10, verso 38, ó, um exemplo, para você entender, ó, Jesus e seus discípulos seguiram o quê? Viagem, assim como eles seguem viagem, eu também estou andando pela Bíblia na forma cronológica, bem interessante. Aí eu pedi para você abrir Lucas capítulo 10, né? Aí dá uma olhada, quem tem uma Bíblia de estudo em suas mãos? Quem tem uma Bíblia de estudo em suas mãos? Deve estar aí, Jesus envia seus discípulos, né? Aí eu falei da questão do ID. Aqui nós tiramos 4 pregações, irmãos, e um único capítulo, maravilhoso, ó. Jesus envia os seus discípulos, né? Os 72 em casa e dizendo, ide, pregar o evangelho, né? De 2 em 2, a casa que vos receber, declara essa casa de paz, a que não receber, sacode a poeira dos pés, né? Haverá mais rigor para aquela casa do que para Sodoma e Gomorra, a cidade que foi destruída pelo fogo, né? Ele também fala da rejeição, que as pessoas irão nos rejeitar, né? E nós também trabalhamos aqui semana passada com a mensagem do mandamento mais importante. Quem veio aí na quarta-feira agora, por favor, sinalize para mim com uma das mãozinhas. Pode ficar mais acima, assim, da cabeça? Ótimo, muito bem, uma quantidade de pessoas maravilhosas. Falamos sobre, eu acho que você nunca deve ter ouvido a parábola do samaritano da forma que foi quarta-feira, porque eu falei, a parábola do samaritano, ela surgiu após alguém perguntar sobre os mandamentos mais importantes. E lembra que tinha um especialista da lei, no qual ele faz perguntas difíceis para Jesus, ou seja, Jesus lidou com alguém que é perito na lei, especialista, é um perito, alguém que examina, né? Alguém que sabe o que está dizendo, alguém que entende o que ouve, né? Então nós falamos sobre o grande mandamento, e aí surgiu a parábola do bom samaritano, né? Nós fizemos aqui um símbolo aqui dos 2 mandamentos resumidos, né? Que amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo, né? Então nós trabalhamos a linha vertical e a horizontal. Amarás o Senhor teu Deus, né? Nós trabalhamos na vertical, né? O relacionamento com Deus deve ser construído. E agora nós também trabalhamos a linha do teu próximo, né? Amarás o teu próximo também, a linha da horizontal. E nós achamos aqui os 2 mandamentos em forma de cruz. Não foi, pessoal? Ok? Amando a Deus e o teu próximo, não tem como fugir disso. Você só faz a cruz cumprindo esse propósito, cumprindo esse grande mandamento. E Jesus não separou. Ele falou, de igual modo, o teu próximo como a ti mesmo. Ok, pessoal? E agora nós iremos caminhar aí, após essa saída da parábola do bom samaritano e a deixada desse homem especialista, né? Quer ver? Dá uma olhada no versículo de número 37, por favor. Projeta para mim, 37, ó. O especialista da lei, olha lá. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse para ele, vai e faça o mesmo. Ele trouxe os 3 os personagens aqui trabalhados, né? Ele trouxe o levita, ele trouxe o sacerdote, trouxe o bom samaritano. E ele perguntou, quem é o mais próximo de você? Aí aquele homem disse assim, o samaritano, aquele que ajudou o homem, né? Que lavou as suas feridas com vinho, né? E entoou azeite sobre as suas feridas, ok? Agora, saindo desse cenário, Jesus trilha uma caravana. E agora a caravana, para onde ele vai? Onde ele vai, você vai achar isso no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Dei uma mexida aqui maneira, né? Mas é legal, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1, projeta para mim, aonde Jesus vai agora? Ele vai numa casa. Que casa é essa? Que aldeia é essa? Que lugar é esse? Havia um homem chamado o quê? Lázaro, que estava doente. Ele morava onde? Em Betânia, ok? Com suas irmãs. Qual era o nome das irmãs de Lázaro? Muito bom, agora nós iremos entrar no nosso texto. Então Lázaro, ele era irmão
de Maria e de Marta. E hoje nós iremos falar dessas duas personagens. Não Lázaro hoje, não tem nada a ver a morte de Lázaro, tá legal? Só estou ditando aqui a geografia, tá? A aldeia no qual, não se trata de uma cidade, a aldeia, tá? No qual ele vai agora entrar. E qual aldeia? Ele vai entrar em Betânia. Na casa de quem? Na casa de Lázaro. Lázaro é irmão de quem? De Maria, né? E de Marta, cujo nós iremos trabalhar hoje nessa manhã. Amém, amados? Então volta ao nosso texto principal, Lucas capítulo 10, verso 38. Estou rápido ou estou legal? Hã? Você sabe que de manhã eu funciono bem, né? No batistão, né? Tranquilo, beleza? Vamos lá. Lucas capítulo 10, verso 38. Posso ler? Jesus e seus discípulos seguiram viagem. Da onde? Saíram lá do episódio da parábola do bom samaritano. Estão agora distante a outra aldeia, né? Seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada o quê? Marta recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã fique aqui sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas no verso 41, Jesus lhe respondeu: Marta, Marta. Eu acho que a fase mais dita, né? Quando a gente quer dizer para alguém em que alguém está fadonho em alguma coisa, ocupado em alguma coisa, ou não está prestando atenção no que você fala, você não chama essa pessoa pelo nome dela. O que você fala para essa pessoa? Você conhece o nome dela, mas você chama para ela o quê? Marta, Marta. E a pessoa já se liga logo no que você quer falar com ela. Sim ou não? Quem já deixou de chamar alguém pelo nome e chamou alguém pelo esse episódio aqui? Levante suas mãos. Já? Aí quando você vê alguém estressado, né? Alguém escabelando dentro de casa, alguém nervoso, o que você fala para essa pessoa? Marta, Marta. Então quando alguém sair do controle daquilo no qual você espera que ela perdeu o controle, ou que você detectou que ela perdeu o controle, o que você vai dizer para ela? Marta, Marta. Embora que seja no sexo masculino, mas não é a questão de sexo, é o jeito como está se relacionando com as coisas, ok? Então ele vai dizer para ela assim, mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada, você se preocupa, e inquieta com todos esses detalhes. Aí no verso número 42, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela escolheu a parte certa, e isso ninguém a tomará. Palavra de Deus para nossas vidas nessa manhã. Se tem alguém aí que ama o Senhor, desocupe as suas mãos e dê a Deus a melhor salva de palma nessa manhã. A Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Amém. Olhe para a pessoa que está inquieta do seu lado e fala: a palavra hoje é para você, seu ansioso, TDAH. Eu chamo a pastora Delmara de TDAH YZ+, não sei o que, lá. Esses dias eu estava lá na casa dela, esses dias, sexta-feira, né? Olha, isso não é como uma brincadeira, uma chacota, até uma doença detectada, mas é algo que a gente deva observar e controlar, né? Nós no Ministério Infantil estamos nos preparando porque tem surgido na igreja brasileira, talvez não sei se é mundial, mas pelo menos aqui, muitas crianças sofrendo esse tipo de enfermidade, pode ser um descontrole, né, emocional, etc e tal, uma doença até física. E também muitas crianças com autismo, né, seja grau leve, seja grau mais acima, e a gente está tentando se adaptar e fazer o melhor para atender e fazer de um só, né? Ela será comum igual todas as crianças. E a gente estava lá na casa da Delmara e de repente 2 horas da manhã a gente pega e muda a mesa de lugar e muda o sofá de lugar, fazendo mudança 2 horas da manhã. Eu falei: Delmara, a gente é igualzinho.
A gente é agitado, né? Eu levei a palavra agitado, né? A gente é agitado, porque a gente falou assim, porque essa sala aqui ficou assim, a porta de entrada. Eu falei, mas se a gente colocar o sofá aqui, daqui a pouco está eu e ela, né? E o pastor Charlie olhando, será que eles são doidos assim? E a gente foi doido. 2 horas da manhã, 2h30, a gente pegou a mesa, mudamos de lugar, mas é melhor ser uma pessoa assim, acelerada, do que uma mosca morta, né, pessoal? É ou não é? A pessoa, o largatiço, o cara é tão perfeito que ele é uma lagarta, não faz nada, né? Então deixa a gente ser um pouquinho acelerado, não tem problema não. E o café potencializa essas coisas, né, irmão? Acabei de tomar um café meia-noite e pouco, falei, vou dormir agora? Vou nada, né? Aí vai mexendo no sofá para lá e para cá. Mas vamos lá, isso tudo foi para trazer para vocês que o quanto nós somos acelerados, né? E quantas vezes nós somos assim, essa pessoa que é um furacão no meio da casa. Porém, dá-se a entender, né, em que o ambiente que nós iremos traduzir o texto hoje é um ambiente que tinha essas inquietações, porque o ambiente que trata de alguém foi ao lar de alguém. E o ambiente que foi alguém ao lar de alguém tem que botar feijão na panela para cozinhar, para ferver. Alguém tem que preparar a mochilinha da criança, o lanche da criança. Alguém tem que deixar a casa sempre cheirosinha. Alguém tem que passar roupa. Então, alguém nessa casa, que é comum para A, B e C aqui, está fazendo algo louvável. Não é algo desconstrutivo, não é algo fora das 4 linhas de uma vivência, de uma casa onde se tem uma boa arrumação, uma boa didática do lar. É uma casa talvez onde tem um neném recém-nascido. É uma casa onde tem as tarefas do lar divididas entre si. Portanto, dá a entender com o texto aplicado aqui, que a Marta diga assim, olha, nós combinamos de fazer algo e Maria não está fazendo. Ou seja, essa parte aqui eu faço junto com ela, ou essa parte aqui também é dela. Essa parte aqui eu combinei com ela e para mim terminar o meu serviço, preciso do serviço dela ser executado. Está comigo aqui? Não? Agora, quem arruma uma casa, o lar aqui, levanta as mãos, por favor. Beleza? Legal. Quem já arrumou uma vez, porque tem gente que não levantou, pelo menos quem já arrumou, quem dobrou a sua coxa de cama, pelo menos assim. Beleza? Quem já viu a lixeira do banheiro cheia e foi lá e falou assim, pô, vou dar uma moral, né? Porque a metade aqui é minha, né? Vou dar uma moral aqui, ok? Quem já ajudou alguma coisa, irmãos? Quem já ajudou alguma coisa? Quem já fez? Quem nunca fez nada em casa? Sangue de Jesus, Senhor, empacota e leva, Jesus. Esse dia estava com um casal, o casal falou assim, não, lá em casa a gente bem resolvido, né? E o marido chegou para mim e falou assim, pastor, eu ajudo a minha esposa, eles têm uma bebê, eu ajudo a minha esposa porque eu vejo ela tão fadonha, né? Que criança pequena desgasta bastante, né? Criança pequena requer atenção, só atenção, e você saber, você já acorda cansado, porque você dormiu já lembrando o que vai fazer no dia seguinte com a criança, né? Meu Deus, ela vai ter que levantar, deve estar, né? Uma caquinha dela, né? Aí tem que fazer lá a mamadeira, aí tem que preparar, etc. Então, você já dorme com a cabeça no dia seguinte. Aí o marido chegou para mim e falou assim, o nome desse marido é Rafael Castro. Ele chegou e falou para mim assim, pastor, eu divido, eu faço tudo. Tem hora que eu falo para minha esposa assim, mete a mão em nada, só fica com ela, deixa que eu faço tudo. Ele falou que 1 hora ele resolve tudo, 1 hora ele limpa banheiro, ele faz isso, aquilo acontece. Eu falei, meu irmão, glória a Deus pela sua vida. Qual é o intuito de comentar essas coisas? É o intuito do que está acontecendo no texto. Para você estar aqui de manhã, você deixou alguma coisa no seu lar pendente ou a fazer, mas a gente precisa ter esse senso, porque talvez nós poderíamos ficar em casa e não conseguir vir um culto à noite, se nós não parássemos com a sensibilidade que Maria teve. Fazer as coisas em casa é a coisa mais correta. Sua casa é seu exemplo. Se você não cuida bem da sua casa, você não tem nem dignidade de fazer até a obra de Deus. Eu sei que esse texto está aplicado a pessoas, tudo bem, legal. Aquele que não vela bem pela sua casa, pelos seus, né? Mas se você não é limpo em casa, como é que você vai ser limpo na igreja? Se você não é organizado em casa, como você vai ser organizado na igreja? Uma vez se o teu lar, que é uma forma pequena de igreja, se você não é
uma pessoa responsável, uma pessoa no qual é organizada em casa, como é que a gente vai lhe dar um ministério a conferir em suas mãos? Não tem como. Quem é fiel no pouco, Deus maximiza, né? Quem é leal no pouco, Deus potencializa. Está comigo aí, não? Está comigo ou não está? Então levante a mão em cima da sua cabeça, as Martas. Não, tem gente que levantou e falou assim, sou eu mesmo, pode ficar, vou ficar, né? E hoje nós iremos aprender algumas coisas aqui extraordinárias. Porém, nós já lemos todo o nosso texto, que ele compõe aqui de poucos versículos, né? Mas o que o texto diz para nós inicialmente aqui, não é só sobre o que é meu. O que a Marta estava interessada, no que era somente dela. Então, por muitas vezes, nós como cristãos, não devemos estar interessados apenas no que é meu. Por exemplo, todos nós somos convidados a trabalhar um pouquinho mais. Ainda mais se aparecer mais um cliente que você vai dizer, é um extra. Mas talvez esse próximo cliente é para te tirar daquilo que é do Senhor. Aquilo que é a tua oração, daquilo que é o teu devocional, daquilo que é a tua prestação de culto, né? Ou talvez nem é do Senhor. Talvez um cliente venha para te tirar dos teus filhos, venha te tirar do teu lar, venha tirar de alguma coisa também que é culto para você. Estar entre família é culto, sim ou não, amados? Sim ou não, irmãos? Então, nós devemos olhar esses personagens que nós iremos trabalhar hoje, Marta, como aquilo que a gente chama de hora extra. Com aquilo que fala, Deus sabe o que eu preciso. A palavra Deus sabe, né? Ela é muito recógnita para a gente, que ela vem de alguém que perdeu o controle do jardim, do seu lar. Deus sabe, né? Ou seja, a gente culpa a Deus, e Deus está dizendo assim, eu não sei de nada, eu coloquei dentro de vocês um senso de equilíbrio para as coisas. Eu coloquei dentro de vocês um senso, para vocês saberem o que é certo e o que é errado, o que é de vocês e o que é meu. Então não tem essa desculpa de falar, Deus sabe. Deus sabe é uma coisa em que a gente utiliza para a nossa alma, para um senso de desculpa, né? Ou seja, Deus sabe, mas eu sei que eu não devia fazer isso, mas Deus sabe. Então coloco na conta de Deus, está dizendo assim, não tem nada a ver com isso. Está comigo aí, não? Então o texto diz que ele chega à casa dessas duas mulheres. A priori, nós sabemos que essa casa compõe-se também de um homem, certamente Lázaro. Certamente o texto também dá a entender que Lázaro está trabalhando, possivelmente. E as duas irmãs ficaram com a tarefa do lar. Tarefa do lar. Pegar água no poço, ajeitar a casa, preparar o almoço, deixar as coisas agitadas. E dar-se a entender também que não tinha ninguém ali esperando uma visita. Não sabeis nem o dia e nem a hora que o Senhor há de voltar. Se Jesus voltar hoje, como está a sua casa chamado vida? Se Jesus voltar agora pela essa manhã, como está a sua casa? Organizada ou desorganizada? Se Jesus voltar agora de manhã, como está a sua vida? Num ambiente de adoração ou na inquietação daquilo que vai começar amanhã, chamando o primeiro dia útil, as minhas contas, a minha prioridade, o meu trabalho, etc, etc, etc. Como está a nossa mente hoje? Jesus, ele entra, ele não manda uma carta, não manda um telegrama, não manda um fax, não manda um e-mail, e nos nossos dias, ele não mandou um WhatsApp. Ele bateu na porta delas e falou, cheguei, Senhor, sem avisar, se quiser eu vou embora. Não pode entrar. Maria imediatamente com seus afazeres, com as suas tarefas, Maria para tudo e se coloca diante de Jesus, porque o texto diz que Maria se sujeitou a Jesus. Veja bem, sua irmã Maria, verso 39, assentou aos seus pés e ouvia o que ele lia em si. Então é trocar o ensino pelo aquilo que eu estou dominando, ou seja, aquilo que eu faço. Ela sentou e começou a ouvir Jesus novamente. Por que muitos trabalhos nossos não são produtivos? Porque a gente não ouve. Tem muitas pessoas que querem falar, mas tem pessoas querendo falar sem um tempo do sentar para aprender. E Maria agora, ela está sentadinha na dela, ouvindo Jesus falar. E quem está na casa mesmo, qual é o nome da outra irmãzinha? Quem está na casa mesmo, qual é o nome da irmãzinha? Marta está lá.
E o fato de a Maria sentar chama a atenção de Marta e a irrita. Você imagina, você saiu da sua casa e falou para alguém assim: vou para a igreja. Alguém falou: de novo? Está de brincadeira? Alguém te criticando, alguém na verdade importunado porque não faz e reclamando de quem faz. E agora, essa irmã aqui, Marta, apresentada no verso 40, Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Pergunta aqui: tarefa do lar, se mora duas mulheres, é dividida ou não é? Então Maria estava sem fazer nada? Maria vai com as outras? Não, Maria também estava ocupada, mas Maria mostrou para Marta qual a prioridade na ocupação dela. A Maria mostra para a gente que independente do que a gente tem que fazer amanhã, o tempo da adoração é tempo da adoração, o tempo do culto é tempo do culto, o tempo do Senhor é tempo do Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas se eu adorar. E as demais coisas serão me dadas se eu adorar. Você está entendendo o que você vai fazer aqui nessa manhã? Domingo chuvosa, debaixo do edredom. Ei, tem Maria aí nessa manhã? Se tem, levanta sua mãozinha, reaja aí, meu irmão. Nós tiramos um tempo para ouvir o Senhor falar conosco. Tiramos um tempo para ouvir os ensinamentos do Senhor. Se não é esse tempo, talvez no próximo fim de semana, antes de ele acabar, você estava no médico sendo medicado, pressão alterada, ansiedade incontrolada. Não, você veio aqui para dar uma quietação nas suas agitações. Você veio aqui para controlar as suas ansiedades, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É melhor estar aos pés de Jesus do que uma mesa de um médico pegando receita. Muitas vezes quem ouve Jesus nem no médico vai. Quem ouve a palavra do Senhor, porque o salmista diz: a tua palavra é lâmpada. Por que lâmpada? Porque tem caminhos que para mim que parece que eu não vou enxergar. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Tem alguém comigo nesta manhã? Agora a Maria a Maria presta um culto, a Maria presta uma adoração, e isso serve para você no seu dia a dia. A Maria para tudo nas suas ocupações e senta a ouvir Jesus. Do outro lado existe a sua irmã, a metade da casa. Marta, porém, estava ocupada nos seus muitos afazeres. Só não basta a ocupação dela. A Marta, ela está preocupada também com o que ela tem que fazer e preocupada com quem parou. E a Marta, ela tem uma síndrome que a gente vê isso com muita naturalidade hoje e clareza. Quem não faz, reclama de quem faz. Quem não busca, reclama de quem busca. Quem não adora, reclama de quem adora. Parece que essa síndrome nunca vai parar. Uma vez que Maria está adorando a Marta, ao invés de dar conta de si próprio, por exemplo, se Maria parou, mas quando Maria terminar o culto, ela sabe o que ela tem que fazer. E ela vai fazer. Só que a Marta é aquela irmãzinha que a linguazinha não consegue parar dentro da boca. E ela fala: Jesus, não te importa não? É como se ela estivesse falando assim: eu tenho mais do que fazer. Eu tenho mais do que fazer. Alguma coisa mais importante que Deus na nossa vida, irmãos? Alguma coisa mais importante que prestar atenção à palavra de Deus na nossa vida, irmãos? Alguma coisa mais significativa para nós do que a palavra de Deus, irmãos? Você não é de da fé, irmãos, deixa de ser crente. A palavra de Deus para nós é trazer a substância, o palpável, aquilo que ainda é imaginável. A palavra de Deus é o que nos faz levantar nessa manhã, nos fará também deitar hoje à noite, nos fará dar sentido ao dia de amanhã. A palavra de Deus é o que nos traz credibilidade às coisas que a gente não acredita ainda, não vê. A palavra de Deus também é aquilo que nos traz sustância e suporte para esse mundo tão cruel que a gente está aí. De que forma ela é? A Bíblia própria diz que o justo viverá da fé. Se nós não tivermos a fé nos dias de hoje, irmãos, seríamos injustos como os demais. Está comigo, irmãos? Marta, porém, estava ocupada em seus afazeres. Foi até Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que minha irmã fique aqui sentada quando eu faço o trabalho? Diga que venha me ajudar. Ou seja, a Marta achou que Jesus ia jogar no time dela. A Maria é mesmo, de verdade, vai lá porque tua irmã está trabalhando sozinha. Mas Jesus, com senso de equilíbrio, coloca cada um no seu lugar.
não despreza o que Maria está fazendo, agora repreende a Marta. Agora o que chama atenção para nós é uma irmã que parece que é unida nessa casa. Parece que é unida. Quando você olha João capítulo 11, você vê que elas são unidas. Agora quem não adora agora, também não vai adorar depois. A mesma Maria em que adora agora, essa mesma Maria ditada em João capítulo 12. Lembra daquela mulher que entra na casa, Jesus está pregando, ela abre o frasco de perfume e incendeia toda a casa? É a mesma Maria que adorou. Quem adorou uma vez sabe o caminho para sempre, irmãos. Agora a história de quem começa. Se você olhar o Evangelho de João capítulo 11, você vai ver que a Marta joga na cara de Jesus. Quando Jesus chega, ela falou assim, olha, se tu estivesse aqui, as duas falam a mesma coisa, só que pelo perfil da pessoa, a gente sabe a tonalidade da voz da pessoa. E essa Marta, ela diz assim, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Imagina a Maria dizendo a mesma coisa. Poxa, Senhor, seria tão importante se eu estivesse aqui, se eu chegasse mais cedo, o nosso irmão talvez estaria vivo. Entendeu? Então a tonalidade, por quê? Pelo perfil da pessoa. Uma vez que a pessoa passa na cara de Jesus, dizendo para ele, não te importa que a minha irmã fique aí sentada contigo, a casa cheia de coisa para fazer, olha o feijão no fogo, olha as crianças correndo pela casa, olha quantas coisas tem a fazer. Então um perfil de Marta é um perfil desequilibrado. Ela não busca, não deixa ninguém buscar, ela não cultua, não deixa ninguém cultuar. Diga assim, está repreendido todo o espírito de Marta. Diga, Marta, sai. Tem uma irmã aqui na igreja, não estou te mandando embora não, tá, Marta? Não sei onde ela sentou aí. Hã? Cadê a Marta? Tem uma irmã Marta, ela senta bem ali em cima ali. Irmã, fica aí com a gente, tá? Estou falando do espírito de Marta, né? Você... E o texto diz para a gente que ela expõe a irmã dela. Ela diz para Jesus assim, eu faço todo o meu trabalho, a minha irmã nada, ela está aí sem, como se estivesse prestando o culto, ela não estivesse fazendo nada. Você sabia que uma hora que a gente tira para orar, são horas que a gente não perde desgastando lá fora? Quando você sai de casa e ora primeiro, você está compactando problemas no qual você teria que gastar tempo. Às vezes a gente sai de casa correndo e pega um engarrafamento. Aí Jesus falou assim, adiantou? Adiantou? Às vezes sai de casa correndo, faz tudo correndo, mas tudo dá errado. É igual aqui, por exemplo, o culto tem que acabar 11 horas, de repente o culto não acaba 11 horas, mas o Senhor guarde seu carro, viu? Você sabe o que eu vou falar, né? No mínimo, já pensou, você torceu por culto acabar cedo, mas o pneu do teu carro fura? No mínimo você vai ficar 1 hora para trocar o pneuzinho do carro, suado e barra de chuva. Aí o Senhor vai dizer assim, tá vendo, Marta? Podia estar adorando verdadeiramente, porque não adianta também estar aqui com o pensamento lá fora. Não adianta estar aqui dizendo assim, quando o culto acabar, hoje tem um jogo, eu tenho que fazer o almoço, cuidado! Pastor, acabei de lembrar agora o quê? Será que eu desliguei o ferro da tomada? Já era, o bombeiro já chegou na tua frente. Então já que está aqui, até que nada mais importe. Já que chegou aqui, seja o melhor lugar da sua vida, que seja o teu relaxante espiritual, o lugar onde você não tenha prazer de sair, e que quando termina você diz assim, poxa, estava tão bom. Imagina Jesus querendo levantar a Maria, só mais um pouquinho. Do outro lado a Marta, levanta logo Jesus, quando você não acaba esse sermão, a Maria não vem fazer as coisas comigo. Então nós encontramos esses 2 tipos de perfis no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa célula, na nossa igreja. Como um casal, de repente, eu estou falando de um perfil de um marido aqui, perfil de uma esposa aqui. Nós precisamos lançar sobre ele as nossas ansiedades, senão não vai adiantar. A indústria farmacêutica está alimentando muita gente que não é alimentada pela palavra. Os consultórios estão atendendo muita gente que não tem atendimento aqui do púlpito direto. Você é o próximo, vai querer? O teu plano de saúde cobra, vai querer? Então observe a lei do Senhor e medite nela de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo que fizer prosperará. 2 pessoas para dizer amém. Se aumentar a terceira, eu vou ficar feliz. Se a quarta e a quinta, e quem recebe isso aí no teu espírito, dá uma salva de palmas ao Senhor.
A Marta significa inquietações. A Marta significa o que, amados? Só os bonitinhos do Senhor nessa manhã. A Marta significa o quê? Só aqueles que se sentem bonito mesmo, assim, filho de Deus, pastor, sou filho de Deus, sou lindo, sou cheiroso, Jesus colocou meu nome no livro da vida e é para lá que eu vou. A Marta significa o quê? Inquietações. É uma pessoa, é um sujeito, é um nome, mas talvez é um costume de muitas pessoas aqui, inquietas. Está no Uber, mas tocou uma corrida na hora do culto, a corrida mais importante. Se o patrão chamou para fazer uma hora extra, ele entende. Deus entende, eu vou cultuar. Quantas Martas estão ali que não conseguem vir para a igreja mais, estão na internet lá, culto online. É muito fácil esse confortinho no sofá, fácil demais. Fácil ser crente do outro lado da telinha. Perturba ninguém, já levantou 2 vezes, foi no banheiro, já foi lá, pegou água, já botou uma adoçantezinha num café, já foi lá, já até mudou de canal e voltou para cá de novo. Quero ver aqui, dar atenção devida à palavra. Quero ver sujeitar aqui, olhar somente para a palavra, no lugar onde as distrações são proibidas, no lugar onde o louvor e a glória é para Ele. Está comigo ou não? No lugar onde você não tem para onde correr. O lugar do teu confronto, o lugar onde você fala, caramba, sou eu, preciso mudar logo. É verdade, é verdade. Recebe essa receita e não precisará de outra. A Marta significa inquietações. E hoje, a Bárbara levou a Esther no médico. Aí a Esther estava naqueles dias, né? Esther já, mocinha e tal. Aí estava nervosinha. Porque tem muito boleto para pagar. Tá. 14 anos, nervosinha. Aí o médico falou assim, o que foi, Estela? Ai, estou estressada hoje. A Bárbara olhou para ela e falou assim, você fez a comida hoje? Arrumou a casa? Quantos boletos tem para pagar? 14 anos a menina queria dar uma estressada. Nem sabe o que é isso ainda. Nossa! Nem sabe. Estressada por quê? Está no diazinho dela. Estressada por quê? Porque acordou de manhã estressada. A única obrigação é estudar. Se não for uma satisfação, como é para alguns, né? Estressada. Ai, a Bárbara falou que olhou para ela com a vontade de levantar da cadeira e dar uma de Marta. Não é? Olha aqui. É mole, 14 anos, não paga um boleto. Nem um copo que bebe água lava. Bebe a água e deixa o copo ali, reciclado para o próximo, ficar mais fácil, né? Aí todo mundo lá em casa, bebe, deixa aqui, daqui a pouco está cheio, né? Ok, pessoal? Então, quando nós olhamos esse assunto, nós tratamos esse assunto como um assunto comum para a nossa vida, um assunto comum para a nossa casa. A Marta significa a nossa inquietação. Por exemplo, a minha esposa, ela conta as horas que vai dormir. É acordo lá em casa, né, pessoal? Então eu sou da noite, ela é do dia. E ela que leva a Esther para o colégio. Esse dia, quinta-feira, ela estava na chão, como diz a dona Armênia, na chão, né? E aí eu levantei e não levei a Esther no colégio, paguei o Uber. Mas eu fiz o café para a Esther, fritei um ovinho para ela, botei um iogurtezinho 0 para ela, dei um beijo, fiquei monitorando, eu fiquei acordado. Quando ela falou, pai, cheguei, eu falei, amém, Jesus, aleluia. Mas tem dia que não dá, irmãos. Tem dia que é na chão, como diz a dona Armênia, e eu fui lá e fiz, etc e tal. Mas no verso 41 diz aqui, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Está vendo que não era prioridade, era detalhe. Era detalhe. E detalhe não resolve vida de ninguém, irmãos. O que resolve a nossa vida é a nossa prioridade. Às vezes é um detalhezinho que a gente fala, estou ocupado, é um detalhe. Para Jesus era um detalhe ressuscitar Lázaro. Para Jesus era um detalhe chegar fora do tempo no qual elas queriam. Está comigo aí, não? No verso de número 42,
Diz assim: apenas uma coisa é necessária. Palavra de Jesus para nossas vidas hoje. Pastor, eu vim para receber uma palavra. Jesus está dizendo assim: uma coisa te é necessário. Qual coisa é necessária para você? É adorar. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Qual as coisas certas? Ela deixou as coisas da terra no momento que as coisas do céu chegou na vida dela. Quem queria receber Jesus na sua casa aqui? Erramos, irmãos. Nós recebemos. Quem já entregou a vida para Jesus, ele já está morando aí. Ele não foi embora da sua casa. O que ele me traz aqui falar nessa manhã? Ele está morando dentro de você. Ele está dizendo para você: eu ainda estou aí como eu tive em Betânia, na casa de Marta e Maria. Então volte a cultuar como você fazia, Maria. Não deixe que os adjetivos e ocupações martéis entrem em você e que tire a sua inquietação, tire o seu sono e traga-lhe preocupação excessivas. Algumas preocupações são naturais, porque senão seríamos retardados. A pessoa: e o fulano? Fulano não está nem aí se a conta vai pagar. Não, peraí, um senso. Preocupação controlada quer dizer responsabilidade. Preocupação descontrolada quer dizer espírito de Marta. O dia tinha acabado? Não tinha acabado o dia. Ela poderia dar prioridade à visita que ela recebeu. Amador, é Jesus que está entrando na casa, irmão. O cara mais falado em todas as aldeias. O cara cujo vai recuperar a vida do irmão dela. E Jesus está entrando na casa dela. Ela tem o resto do dia para resolver. Talvez começou atrasado. E é sempre assim. A gente se atrasa, mas joga tudo na conta de quem? De Deus. A gente compra excessivo e joga na conta de quem? Deus. A gente começa a se arrumar atrasado e chega no culto, a culpa é de quem? De Deus. É muito fácil colocar na conta de Deus aquilo que é responsabilidade minha e sua. Muito fácil, e a gente é esse tipo de pessoas. O que esse texto quer dizer para a gente? O perigo das distrações. Lembrando, Pia, esse perigo não foi fora de casa. Esse perigo não foi numa roda de escarnecedores, num amigo. Esse perigo, ela correu dentro da sua própria casa. Como alguns assuntos que eu falei aqui, nas parábolas passadas, sobre a didracma perdida onde? Em casa. A didracma foi perdida em casa. Então nós podemos também ligar a nossa lamparina e recuperar alguns valores que a gente já não faz mais. Qual o teu tempo de leitura bíblica? Agora, qual o teu tempo de Instagram e WhatsApp? Prioridade, irmão. Prioridade. Depois fala assim: eu queria tanto entender a palavra. Não tem como, irmão. É a lei da semeadura. Se dedicou, vai aprender. Fez por onde? Deus não... a minha oração é que Deus abra a minha mente. Bim, bim, salabim. É lendo, irmãos. É se dedicando, é gastando tempo, irmãos. Ninguém nunca nasceu sabendo. Tudo que as pessoas sabem hoje foi alguma aplicação, algum conhecimento que lhe foi passado. Osés vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A Bíblia está aí, irmão. Já zerou ela? Não zerou. Crentes que nunca leu a Bíblia toda, também não sou desse fã de a pessoa lê correndo para dizer que leu tudo. A Bíblia não é um livro de leitura. Leitura é jornal, qualquer outra coisa. A Bíblia é um livro de meditação. Mais vale você gastar uma semana com versículo do que uma semana você ler um livro todo e não entender nada. Medita na minha lei de dia e de noite. Meditar é parar e falar: o que tu quer falar aqui? É procurar um verbo, uma pontuação, o lugar, a geografia. É estudar sobre o assunto. Está comigo aí, não? O que esse texto mostra para a gente? O perigo da distração. Lembrando, ela não está distraída com um jogo de futebol, com nada. Ela está distraída com algo solúvel, algo comum. Que pecado tem nisso? Cuidar da casa? Nenhum. Até o que a gente pensa que é certo pode estar sendo errado para a gente. Até o que a gente pode chamar que é bom pode estar sendo ruim. Até o que é louvável, que é costume, porque o que se trata de ruim? É eu fazer o que é certo na hora errada. Vou falar mais uma vez, porque 2 pessoas dormiram aqui, e está tudo bem. Dá uma nota alta. Pá!
O que se trata de discreção? Fazer o que é certo, mas na hora errada, com a pessoa errada. Fazer o que tem que ser feito no local errado. Discreção. Por muitas vezes nos envolvemos em tantas coisas, esquecemos realmente de fato o que é mais importante. Quantas tarefas ela tinha do lar? Várias. Mas o que era mais importante? Mas ela se envolveu tudo, ela falou, amanhã eu vou dar um faxinão na casa. Deus falou assim, vou visitar num lugar, estou faxinando para saber quem é prioridade, arrumação ou sou eu. Você sabe o que é? Quem já entregou a vida para Jesus? Sabe o que é entregar a vida para Jesus? É entregar a tua agenda na mão de Deus. Mas na tua agenda tem as tuas prioridades, mas Deus fala assim, não quero isso, tem que riscar. A gente entrega de boca, irmão, porque a alma não está na mão do Senhor. Se a alma tiver, você entende. Se Deus quiser mudar a tua vida, amém. Você não questiona. Lembra da fala de Jó? Deus deu e Deus tira. Jó tinha uma agenda. Qual era a agenda de Jó? Criar os filhos. Mas Deus riscou a agenda de Jó, tira nos filhos. Jó falou, tá bom, pô. Tranquila, minha alma é do Senhor. Está comigo aqui, não? Então dá a agenda na mão de Deus. Algumas coisas que você escreveu, que você sonhou, pode ser tirada. 2 pessoas só disseram amém, Jesus. Aleluia. Então a gente faz umas prioridades, a gente faz um ciclo semanal que não tem problema projetar. Isso se chama organização. Mas a melhor bagunça é quando Deus quer desorganizar o que você organizou. Cantamos aqui por diversas vezes, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Jesus está fazendo o que na casa de Maria e de Marta? Mudando as coisas de lugar. Que coisas de lugar que ele está mudando? A prioridade. Ele está entrando falando assim, está muita organização, muita desorganização na sua organização. Será que o louvor estava ligado nessa casa? Jesus não queria trazer alguma coisa? Vem aqui, Maria sentou e começou a adorar o Senhor. Alguém comigo aí, não? Agora, quando eu olho as duas, eu vejo um senso de equilíbrio também. E na vida é tudo. Por exemplo, o cara bate um prato de macarrão com uma Coca-Cola zero. Ele fala, equilíbrio. O cara está comendo um hambúrguer, meu irmão. O cheddar, o bacon, tá... Aí está lá, mas o Guaraná é zero. Zero ficou tua dieta, irmão. Aqui, eu vejo um senso de equilíbrio. De que forma? Já pensou se as duas não atendessem Jesus? Já pensou se as duas parassem de dar atenção a Jesus? Então isso vai aqui para casais. Quem é casado, diga amém. Alguém vai dizer assim, a gente precisa trabalhar mais. E alguém vai dizer assim, Deus dá enquanto a gente descansa. Se os dois tiverem perdido, a casa vai ser um desastre. Então alguém precisa ser sensato nessa casa. Alguém precisa ser sóbrio nessa casa. Se é os homens, levanta a mão e diga amém. Então vamos deixar para ela. Se as mulheres, diga, pastor, eis-me aqui. Os homens estão com nada. As mulheres estão com tudo aí, né? Isso mostra para a gente um equilíbrio. Que forma de equilíbrio? Eclesiastes capítulo 3, o livro do sábio Salomão diz, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Ninguém morre no dia que nasce. Pastor, eu já conheci alguém que nasceu e morreu, mas não foi na mesma hora. Ou nasce ou morre. A morte e a vida é dos mundos. Ninguém vai colher quando planta. Tem que esperar. Então Eclesiastes diz que há um tempo apropriado, determinado para todas as coisas. Quem ama o papai aqui, levanta a mão lá em cima, por favor. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus? Quem está com a mão abaixada é fã do diabo, né? Quem ama a Deus, levanta a mão lá em cima, diga, eu te amo. Diga, I love you, God. Ok. Aqui, se nós amamos a Deus, por que não devemos aprender com Ele?
Pastor, o que eu tenho que aprender com Deus? Deus criou tudo em 6 dias. Deus não é onisciente, não é onipotente. Quem crê aqui, se Deus falar assim, tchá, Ele muda tudo? Eu creio. Por que Deus criou e descansou? Está me ensinando para os seus filhos, porque uma coisa é eu falar e outra coisa é eu praticar. A intenção de todo pai é o quê? Eu vou fazer para o meu filho ver. E se Deus criou e descansou, Deus falou assim, ó, faz o que lhe dar para fazer, mas não esquece do descanso. O descanso sabático também é dado como um dia de devoção a Deus, um dia da família. Aí tem gente que falou assim, esposa, não vou para casa hoje não, porque está braba aqui, eu preciso ganhar um dinheiro. Deus está dizendo assim, inútil é levantar de madrugada e comer pão de dores. Por muitas vezes, quando a gente não rouba o tempo do culto, a gente rouba o tempo da esposa. Eu esqueci até do tema. Muito obrigado, chegou a hora dele, Fabrício. Fabrício, você é um cara mega especial. Gente, uma salva de palmas para o Fabrício. Aleluia. O nosso tema é quando o trabalho se torna inútil. Trabalhar é bom, mas no tempo dele. O que adianta, irmão, você chegar no pódio sozinho e deixar a esposa e deixar filho? O que adianta você trilhar a tua carreira e deixar um monte de pessoas para trás e Deus abandonado no meio do caminho? Não vai adiantar de nada. Então, quando o trabalho se torna inútil? Quando eu venço sozinho. Quando eu vencer sozinho, eu falo assim, caraca, eu deixei uma opção de pessoa no meio do caminho, me tornei o meu ego se inchou, e eu fui, deixei de esposa, mas eu estou contra a esposa, mas não era aquela da sua promessa. Por quê? Porque ela lhe faltou tempo, lhe faltou cuidado, lhe faltou tudo. E agora o que você faz? Se vira, não serrote. Acabou, tem que fazer. Errou. Vai fazer o que agora? Como é que vai achar a ponta dessa linha? Já era, irmão. Quando o trabalho se torna inútil, quando eu boto ele fora do tempo dele. Quando o trabalho se torna inútil, no texto de Marta aplicado, quando Jesus pede para nós um culto de adoração, e a gente fala, preciso trabalhar. A fé não enche a barriga, como se o teu trabalho resolvesse as tuas contas. Satanás ofereceu o pão para Jesus, Jesus falou assim, nem só mas de toda aquilo que Jesus deixou você não faz. Você tem o teu evangelho, não. O culto não enche a barriga, pastor não enche a barriga. Claro, irmão, eu não sou babá aqui. Agora, o que a gente está lendo alimenta aquilo que a gente vai energizar. Você veio nessa manhã para... A sua semana de outubro vai ser a melhor semana do teu ano. E tem uma possibilidade muito real, pergunta para mim, qual? De esse mês ser o melhor mês do teu ano. A receita está aí, irmãos. A receita está aí, é essa. Está comigo ou não? Se Deus construiu tudo em 6 dias, primeiro dia, e viu Deus que era bom, descansou. A palavra descansar é apreciar, é usufruir. No original não é dormir, tá? Descansar de Deus é usufruir. Porque ninguém que compra um carro zero deixa na garagem. O fulano comprou um carro e botou na garagem e foi descansar. O fulano ganhou um aumento de trabalho lá e agora está com 10 vezes o salário dele e foi descansar. É isso não? O fulano saiu de férias, ganhou férias, 13º, o patrão deu uma bonificação e foi dormir, foi descansar. Não. O que a gente vai aplicar? O fulano está usufruindo. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu trabalho. E quando Deus cria, Ele aprecia. Deus cria o homem, Ele aprecia. E quando Ele cria o homem, Ele fala, não foi bom, muito bom. Agora o texto diz que no 7º dia da criação, Deus descansou. Imagine Deus olhando tudo. A separação entre a terra e o mar está perfeito. A criação das plantas, da relva, está perfeito. A separação do dia e da noite está perfeito. A criação de animais que rastejam, que voam, estão nas águas, está perfeito. Aí imagine Deus no 5º dia olhando tudo isso. Aí amanheceu, o 6º dia. Aí de repente Deus olhou para a Trindade. Imagine o Pai, o Filho e o Espírito junto. A palavra é plural, irmão. E Ele disse assim, façamos o homem.
Para que ele está dizendo isso? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí Deus criou você, coisinha linda de Jesus. Você foi a obra que ele falou assim, não é bom. O que ele chamou? É muito bom. Depois de criar tudo, ele deu para você. Tem gente lutando pelo aquilo que já está pronto, irmãos. Deus chamou você para uma unção de governo. Já existe um jardim que o Senhor preparou para você. Então aquieta a sua alma, não deixe de fazer o que tem que fazer, mas não se mata pelo aquilo que já existe. Tem coisa que está pronta, o que Deus está preparando? Não é o presente, Deus está preparando você. Porque se Deus der coisa para você, que você vai receber daqui a um tempo, hoje talvez você não saiba administrar. Uma criança de 16 anos, o que é compatível para ela? Um carro, uma bicicleta. Mas tem gente com a mesma idade, 16 anos, querendo um carro. Vai bater, não vai dar valor, não vai conseguir manter. Então tem tudo na sua estação apropriada. Você acredita que há até tempo para você casar? Há tempo para você gerar? Existem mulheres que querem gerar fora do tempo. Vai se enrolar toda. Filho é bênção, mas tem um tempo determinado para o filho. Já se dedicou ao teu marido ao máximo? A ela ao máximo, a ele ao máximo? Porque depois que o filho chega, irmão, algumas coisas a gente já não consegue mais fazer. É verdade ou não é? Agora é tudo, não é mais casal, agora é família. Vai reservar um restaurante, a gente vai falar, eu e a varoa. Todo lugar tinha vaga para você. Você já viu que tem uma fila no restaurante, mas quando você fala, somos só dois. Você parece até um idoso, né? Entra na frente de todo mundo, né? Não é? Parece até idoso, entra na frente de todo mundo. Agora fala assim, somos 3. Aí, fica mais um pouquinho, por favor. Irmão, agora para pegar um motel, agora um motel fazenda, né? Um passeio, agora são 3. Imagina emitir 3 bilhetes de avião. Pastor, mas Deus vai dar essa condição? Vai, irmão. Mas imagine você e tua esposa, irmão, em Bariloche agora, nesse friozinho. Imagina agora você, como é o nome daquele negócio que tem um queijinho que... imagine um sucozinho de uva integral assim, aquela lareira naquele hotel. Imagine, pastor, e quando o filho vier, faz fogueira no quintal. Está comigo aí, não está? É verdade, irmãos, presta atenção. Então o próprio Deus colocou uma estação apropriada para tudo. A intenção de Marta era boa, irmãos. A intenção de Marta era boa. Irmãos, a Marta está traficando? A Marta está roubando? A intenção dela era o que, Thais? Boa. O que Marta está fazendo? O que todo mundo faz. Cuidar do lar da casa. Fazer a comida e tudo. Até de intenção boa a gente pode errar, irmãos. Já viu aquela frase que a gente fala assim, de intenção boa, o inferno está cheio? É verdade ou não é? É, irmãos. A gente pode estar com uma boa intenção, mas se ela for a nossa prioridade, não for Deus, acabamos estragando. Alguém pode dizer um amém? O Salmo de número 127, verso 1 e 2, ele diz muito aquilo que eu já falei umas 29 vezes aqui. E ele diz assim, se o Senhor não constrói a casa, existe coisa, irmãos, que é para o pedreiro fazer, não é para você. Você vai lá e fala, o pedreiro, ele não fez isso, mas ele é o quê? Pedreiro. Aí você chega depois do teu trabalho, vai lá e coloca aquela roupa sua e acha que você é pedreiro. Você vai lá e vai fazer a parede torta, é trabalho dobrado. Você está cansado, Deus não te chamou para esse negócio. Aí o pedreiro no outro dia vai dizer assim, poxa, eu parei aqui, quem fez essa parede torta? Aí o pedreiro vai ter que ou gastar mais massa, que é o teu dinheiro, o teu trabalho, está vendo? Como não adianta, tudo volta, né? Ou o pedreiro vai dizer assim, eu preciso derrubar essa parede. Inútil levantar de madrugada e comer pão de dores. E o texto chama de inútil aquilo que é trabalho, ó. Se o Senhor não constrói a casa, quem aqui é um pai de família aqui responsável, que ganha aí os seus milhões aí para sua família? Levante sua mãozinha, os milionários, isso. Os milionários, levanta a mãozinha os milionários.
Tá bom, o resto pode ficar pobre, beleza? Levanta a mão os milionários. Dá mais uma chance. Levanta a mão os milionários. Viu aquele boneco, os Millions? Se o Senhor não constrói a casa, o trabalhador, independente da área do trabalho, é vão. Ele vai dizer, o construtor é vão. Então Deus está dizendo assim, existem algumas coisas na sua vida que sou eu que tenho que fazer. Aí Deus está dizendo aqui através da minha boca, dizendo assim, poxa, foi legal você querer me ajudar, mas deixa eu fazer isso, vai descansar um pouquinho. Vai descansar, porque a gente acha, por exemplo, para ir para o encontro com Deus, muita gente fala, não, se eu não estiver na loja, a loja não anda. A gente se acha, né, aquele a última Coca-Cola, cheio de gás. Cheio de gás. A igreja é prova disso, irmãos. Se eu não vier numa quarta-feira por um motivo ou outro, o culto funciona, etc e tal. Não existe somente pastor Alexandre aqui não, irmãos. Não existe não. E Deus faz e faz muito melhor. Aí, viu? Viu? Sabia, né? Muito melhor. Mais do que pedimos, pensamos. Primeiro, deixa para lá. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardar o sentinela. Inútil trabalhar o quê? Pronto. Quem tem 2 matrículas aqui? Sabia que uma dessas matrículas era a atenção do teu marido? E é uma causa de divórcio hoje, estatisticamente comprovado? Sabia que a opção sexual do seu filho está por causa dessa matrícula, a atenção que ele não tem? Sabia que a maconha e a cocaína pode chegar à bebida e qualquer outra coisa por causa dessa matrícula que você diz, é bênção, a porta que Deus abriu. Você sabia que o diabo também financia o que você quer? Sabia disso? Não. Então um texto de Mateus capítulo 4 é mentiroso? Jesus tinha necessidade, quem apresentou a suficiência que Jesus tinha necessidade? E chegou o diabo lhe oferecendo o quê? Poder, reis, glória, alimento. Tem gente chamando de bênção a destruição da família. Deus abençoou a gente hoje. Aí a esposa dorme sozinha. Deus abençoou, relapso. Os filhos cresceram, se tornaram de maior. O pai fala assim, gente, o tempo passou. O tempo passou não, você que se ocupou com o que não era para se ocupar. Está comigo ou não? Eu não estou dizendo uma regra para todo mundo aqui, a partir de amanhã, chegar no patrão e falar assim, peço demissão. Mas pelo menos eu estou botando vocês na balança do equilíbrio. Não adianta você chegar num pódio sozinho. E tudo que você gasta a vida inteira para ganhar, daqui a pouco você gasta para recuperar a saúde que você deteriorou. 2 pessoas podem dizer amém. Pessoal de classe, oi pessoal de classe, bom dia meus amados. Pai do Fabão, a mãe, bom dia para vocês, viu pessoal? Tudo bem aí? Tudo bem, pessoal? Dá um cumprimento pro pessoal de classe, fala oi pessoal. Paz, tudo bom? E o texto diz, inútil trabalhar tanto, desde madrugada até a tarde da noite, ou seja, levantar cedo, o madrugada é cedo, o cara levantou às 5 e vai deitar às 10, ele está fora de qualquer expediente. Mas isso aqui ele trabalha para ele, porque se ele estivesse trabalhando para um patrão, ele falava assim, está me explorando. E Deus está dizendo, eu sou o patrão na sua vida. Inútil levantar de madrugada e comer pão de dores. Por quê? Porque aos seus, é muito gostoso ler isso, viu? Desde madrugada até tarde, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. A palavra dormir, mais uma vez, é descansar. Sabe, irmãos, a gente cantou muito aquele louvorzinho na Assembleia de Deus. Quem cantava aqui, ó, solta o cabo da nau. Irmão, solta, deixa Deus levar o teu barco, irmão. Já fez o que tinha que fazer? Já plantou? Quem já viu aquele filme Plantador de Batata? Esqueci o nome do filme. Mas é um cara que vem, ele planta batata. Fazendeiro. Obrigado, irmão. A muda falou. Ai, Jesus. Aqui, fazendeiro de Deus. O cara vai e planta batata, irmão.
todo mundo preocupado, ansioso, inquieto. O cara planta batata, vai para casa e ora. Deus manda chuva. Daqui a pouco todo mundo fala, caramba, choveu, etc. É verdade, irmãos. Então o inútil é levantar de madrugada e comer pão de dores. Você acredita que uma hora que não é sua, é uma hora a menos que Deus deixa de fazer por você? Porque Deus ele não se embola no teu bolo não, irmão. Ah, Senhor, me ajuda aqui. Ele fala assim, larga a mão, não precisa de ajuda de ninguém. Quando ele leva Jeremias na olaria, ele mostra quem é ele e quem é o vaso. Ele falou assim, ó, existe o vaso, existe o olheiro. Numa vez que o vaso deixa o olheiro mexer, eu boto da minha forma. Numa vez que o vaso quer ser rebelde, ele se escraga. Lembra que o vaso de repente se quebrou? Porque não, sou eu que tenho que fazer. Você que escolhe, irmão, a olaria está aí. Se ponha na mão dele. Deixa ele moldar você. Não se mexa. Pode, mas as coisas estão se arrebentando. Vai adiantar alguma coisa? Tem força suficiente para consertar? Não. Então, se Deus sabe de tudo e de todos, deixa ele resolver de bala. Deixa ele tomar conta de tudo. Sim ou não, pessoal? Posso ouvir dois, amém? Diga inútil. Trabalhar tanto. Lembrando, o trabalho é a coisa mais produtiva da vida de uma pessoa. É uma ocupação fabulosa. Mas no tempo dele, no tempo da família, no tempo do culto, no tempo do descanso, o trabalho é inferno. Se abandona Deus, se abandona filho, se abandona esposa, se abandona descanso. Por causa de um trabalho. Está comigo, irmãos? Posso ouvir um bom dia? Alguém vai dizer, pastor só tem 2 filhos, eu tenho 6. Ele não sabe o que está falando. A nossa preocupação, irmão, quem é pai aqui, levante suas mãos. Por favor, depois que a gente se torna pai, a preocupação nossa é de quem? É de quem, irmãos? Filho, irmão. Se tem algum pai aqui que ainda pensa em trabalhar para colocar uma roda maior no carro, você não é pai, pô. Você é moleque ainda. Quando a gente trabalha, irmão, a gente tem filho, a gente pensa o quê? Nossos filhos, irmãos. A gente tem colégio, tem pensão, tem um monte de coisa, etc. Claro, para alguns são separados. Tem plano de saúde, tem etc, etc, etc. Tem um monte de coisa. Só que o texto não acaba. Esse mesmo Salmo 127, verso 3 diz, verso 3, pastor, mas os meus filhos, quem é filho de Deus aqui? Então, se você é filho de Deus, quem é avô dos teus filhos? Quem trata melhor, pai ou avô? Irmão, a geração do avô é aquela geração que viu tudo de bom e ruim teu, a geração do aposentado que já tem uma herança caindo, e Deus está dizendo assim, se você me convidou e permitiu que eu fosse teu pai, deixa eu cuidar dos meus netos. Uau! Eu vou dizer, uau! Fala, muda, uau! Olha só o que ele diz, os filhos são o quê? Um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então para com essa desculpa que vai faltar, porque Deus, quando Ele te deu, Ele deu a bênção completa. Completa. E é notório que avô cuida melhor dos filhos do que os pais. É ou não é? Cuida melhor. Tudo que o pai não dá, pirulito, bala, chiclete, o avô dá. O pai fala assim, não bota a mão na areia, a mãe não bota. Aí chega na casa da avó, tá mexendo na minhoca, na planta, tudo. O pai fala, não pega cachorro, você tem alergia. Na casa da avó tem gato, tem periquito, tem papagaio, tem tudo. A avó e o avô é o senso de conserto do teu filho. Está comigo aí não? O teu filho faz caquinha na calça e fala, na casa da avó, ele está. Vó, chocolate bom só. Tem alguém comigo aqui não? Para a gente finalizar, Mateus capítulo 6, o pessoal aí do ar foi pago, viu? Mateus capítulo 6, versos de número 25, rapidinho, por favor. Mateus 6, 25. Por isso eu lhe digo, não se preocupem. Presta atenção. 2000 anos atrás, 2 milênios atrás, palavra de Jesus dizendo para uma multidão de pessoas, não se preocupe. Então preocupação do amanhã não é coisa nossa, é do ser humano.
Há 2.000 anos atrás, ele está dizendo para uma multidão de pessoas assim: cuidado, não se preocupe. Com o quê? Com uma vida diária. Se terão o suficiente para comer, para beber ou vestir. Comida, bebida e vestimento. Coisas naturais que todo mundo pensa. Então ele dá uma lição para o povo antigo de 2 milênios atrás, cujo não tinha toda a vaidade e todo o luxo. Esse mesmo texto, não separei aqui, mas ele diz: nem Salomão se vestiu como vocês. Salomão não tinha um carro 2023, você tem. Salomão andava de carro de faraó, os cavalos de faraó. Salomão não tinha um chuveiro igual você tem, e aquela banheira, lá no teu banheiro, olha lá, quem tem uma banheira lá dentro do banheiro assim? Uma banheira, quem tem? Gente, quem tem? Quem tem uma banheira lá? 1, 2, 3, 4, quem tem uma banheira, irmãos, dentro do banheiro assim, quem tem? Quem? Não estou profetizando não, quem de verdade tem. Quem tem uma banheira? É um luxo, né? Salomão esquentava a água. Salomão tinha alguma coisa assim. Você tem uma jacuzzi, irmão. Você está assim, o negócio fica nas tuas costas assim, ó. Você fala: ai, Jesus, barato isso, Senhor. Ei, Salomão, ele não tinha uma geladeira igual você tem, que você fala que é ruim. E não tinha. Nós temos muito mais coisas que Salomão teve. Temos muito mais atrativo do que Salomão teve. Salomão tinha um iPhone igual o seu? Não tinha Android? Não tinha OS? Tinha nada. Eu estou dizendo de coisas que a gente tem e não dá valor. Coisas que já chegou para a gente e a gente não dá valor. Salomão viajava de avião? Não viajava não. Hoje nós estamos, irmãos, mas anos-luz na frente. Anos-luz de uma tecnologia absurda. O texto trata de Salomão, nem Salomão teve essas coisas. De verdade, você chega em casa, você liga o ar-condicionado, você liga a luz. Tem gente que tem um aplicativo aí que vai ligar o ar-condicionado pelo próprio celular. Salomão com calor. Não é? Salomão no escuro, aquele cheiro de vela, parece que você está velando um defunto. Não traz um pavor, a casa toda escura com vela, irmão? Fala, Você liga uma luz, tem tudo, cara. Está muito melhor. Fala para o irmão do seu lado: você está bem para caramba. Agora, não vamos no tempo de Salomão, não. 10 anos atrás, 15 anos atrás. Imagina essas irmãs sem a escova, marroquina, africana, indiana. Quando você pega aquelas calças dos anos 80, você fala: gente, não precisa ir lá atrás de Salomão, não. Não é? Não precisa ir muito longe, não. Quando você olha, todo respeito aos pais aqui, principalmente falecidos, quando você olha os bigodes do seu pai, assim, meu pai, eu não conheci meu pai tinha um bigodão assim, eu falei: gente, mexicano, né? Então, quando você olha, às vezes eu pego um álbum assim, olha a foto da minha mãe, umas coisas assim, eu falo: gente, não precisa ir em Salomão muito longe, não. É só olhar para Camila 10 anos atrás. Não é? Eu tenho uns retratos aqui, por exemplo, minha sogra está aqui, a mulher mais formosa aqui, a geradora da minha bênção, né? Aí quando eu pego uma foto da minha esposa, a mesma roupa do Tiago, dos irmãos, era da minha esposa também. Eu falo: gente, não precisa ir lá no templo de Salomão, é só olhar o que minha esposa se tornou hoje, né? Não riu mais não, sogra? É sério, irmão. Não estão muito melhor, irmão? Toma ou não toma? As irmãzinhas, há um tempo atrás não tinha essas maquiagens não, era Avon. Era ou não era Avon? Hoje você entra numa loja ali, tem um negócio que, né, mexe na pele, etc e tal. Sim ou não, pessoal? Antigamente a gente escovava o dente com bicarbonato, irmão. Hoje você tem Colgate, você tem Sensodyne, Antigamente tirava um negocinho do dente, meu irmão, lá em casa, um pedacinho do galho de goiabeira, irmão. Irmãos, nós andamos pra caramba. Andamos muito. Olha para você do seu lado e fala: que evolução, hein? Se não concordou, diz: nem tanto. Andamos muito, irmãos.
mas muito. E o texto vai dizer para a gente sobre uma ansiedade aqui, ó. Por isso eu lhe digo, não se preocupe com a vida diária. Se terão o suficiente comer, beber ou vestir. A vida não é mais importante que a comida e não é melhor do que a roupa, do que o corpo. Observem, verso 26, sobre isso. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o Pai Celestial o alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Ontem eu fui num sítio que tinha mais de 30 canários da terra. Não é, Salles? Acho que tinha, não tinha? Muito, biquinho. Quem já pegou biquinho? Nem canta, não fala nada, mas a gente aprisionava os passarinhos, né? Botava uma viscose lá, né? Viscose. Tu é caçador de passarinho, irmão? Botava um visgo lá, os bichinhos vinham, que maldade. Era tão bonitinho, né? Aí um monte de canário da terra, um monte de biquinho, aí cantando lá, e eles na relva dele lá, comendo lá as sementinhas dele. Ou seja, ninguém foi lá plantar. Deus criou aquilo que era para eles comerem, a sobrevivência. Eu fui nascido e criado, na minha casa tinha um pé de goiaba. Pé de quê? Goiaba. Tinha goiaba que estava muito longe, não era para mim pegar, mas não era para eu pegar mesmo, porque ela tinha que amadurecer e o passarinho comer. Algumas coisas Deus distanciava do homem para cuidar da natureza dele, aquilo que ele fez. Como é que pode, cara? Tinha algumas goiabas, Janaína, que ficavam na ponta. Fala, não, aquilo lá vou cair. Mas era do passarinho, que só ele ia naquele galho. E Deus está mostrando, se ele tem um cuidado para um pássaro, como não vai cuidar para quem é filho? Como não vai cuidar da gente? Então a comida da tua casa, a bebida da tua casa, a roupa da tua casa, Deus está dizendo, eu cuido de você, eu te visto, eu te alimento, eu te dou de beber, eu cuido, eu sou o seu pastor e não deixarei você ter falta alguma. Se tem alguém nessa manhã, reaja aí no tamanho da sua fé. Oh. Verso 31, portanto, não se preocupe dizendo, ai meu Deus, o culto está muito bom, mas o que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Essas coisas, esse tipo de pergunta não deve estar na cabeça de um cristão. Esse tipo de pergunta é para quem? Verso 32, essas coisas ocupam o pensamento de quem? Pagão. Você não é irmão na fé? Você não é filho de Deus? Essas coisas não te pertencem, não são da sua cabeça. Repreende ela. Possamos declarar piamente aqui a nossa confiança no Senhor. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Esses pensamentos são pagãos. O que é que ele está traduzindo pagão? Aquele que não me tem, aquele que tem outros deuses. Cada um vai buscar nos seus deuses. Mas se vocês me têm como pai de vocês, esses pensamentos não fazem parte do seu dia a dia. Deus está dizendo, na tua mesa eu ponho para comer. A roupa que você quer, eu te financio. A viagem que você quer, eu te levo. Verso 33 e 4, e pós fiquem de pé. Busquem em primeiro lugar. É muito fácil nós lermos isso. E quantas vezes você e eu já passamos por isso? Essa busca. Tem gente que até hoje não sabe o que é o reino. Dentro desse quadrante aqui, o reino significa o quê? Viver na igreja 24 horas? Não. Jesus omitiu a Maria de deixar de fazer os atributos dela? Não. O que é o reino? O horário do reino é o horário do reino. O meu compromisso é compromisso. A minha busca é busca. Não vou falar para ninguém assim, ei, vai para a igreja, ora por mim. Não, eu também tenho boca. Eu também tenho pé. Eu também tenho um Deus. Eu também sou filho dele. E se há um lugar reservado para mim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que é buscar o reino, irmãos? O que é buscar o reino aqui? Quem entendeu isso aqui, por favor? O que é buscar o reino? Busque em primeiro lugar o reino.
O reino pode estar em segundo lugar, mas o trabalho pode me colocar o reino em segundo lugar, se o trabalho for primeiro. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer justiça? A vontade de Deus. Não é justiça aquela coisa de um castigo, não. A vontade de Deus. E a vontade de Deus, segundo Romanos, é perfeita, boa e agradável. Busque o reino e a sua justiça e depois, engraçado, eu troco sempre todas as outras coisas pelo lugar do reino. Ele está dizendo assim, não, encaixa o reino. Ah, mas e o amanhã? As outras coisas eu lhe dou. Buscar o reino e o meu sonho. O teu sonho eu realizo. Quando a gente fala de sonho, quem tem sonho aqui? Por mais que você tenha um sonho magnífico, maravilhoso, mas o Senhor diz em Jeremias 29:11, eu bem sei. Pô, mas eu sonhei coisas maravilhosas, mas o Senhor está dizendo assim, os meus sonhos são mais altos que os seus sonhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Os meus projetos superam os seus. Por mais que a gente seja pai, homem, talvez mulheres aqui, pensem em coisas boas. Deus está dizendo assim, eu posso te surpreender, hein? Mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Quem quer essa porção na sua vida aí? Busque primeiro o reino. Quem quer viver um extraordinário, um mês de outubro maravilhoso? Reino. Não estou falando para você ser bitolado não, irmãos. Bitolado. Eu tenho que andar abietado agora, pastor? Eu tenho que andar todo encapsulado para dizer que eu sou crente? Não. Comportamentos e ideias, atitudes e saber escolher o que é certo e o que é errado. Busque primeiro o reino. O que é o reino? Isso aqui é da vontade de Deus, não é da minha, então vai sair da minha vida. Isso aqui está ocupando o lugar de Deus na minha vida, então vou tirar. O que é o reino na sua vida? Já abriu a geladeira da sua casa? O que tem lá que Deus não colocaria na casa dele? Se a sua casa é casa de Deus, se a sua vida é um espelho, se você é filho de Deus, imagine o que você faz que Deus não gosta. Imagine o que você tem que Deus não gosta. Imagine alguns costumes. Quer se chegar ao reino? Se despeça daquilo que é vaidade sua. Abra a geladeira da sua casa. Vê se na casa de um cristão comporta bebida. Dá uma olhadinha na tua rede social. Vê se tem algumas fotozinhas sensuais lá, em que Jesus está acabando de seguir agora, viu? Se adicionou no Instagram agora. Como seguidor, será que Jesus aprova o seu estilo de vida? Seus pensamentos? Os lugares que você anda? As amizades que você tem? Quantas coisas ilícitas? Eu quero o reino, eu quero ser bem-aventurado. Irmão, não existe espaço para Deus e para você. Não existe espaço para Deus e para tuas vontades. Vai querer ser mimado a vida inteira? Existe evangelho para todo tipo de pessoas. Existe evangelho sendo inventado para você não deixar de ser aquilo que não incomoda a Deus. Pode bater na próxima porta, vamos falar o que você quer ouvir, vai sair maravilhado. Não vai ter cobrança. Se não tem cobrança, não mudou nada. Só passou um pano quente em cima. Dá um abraço nesse lindo do seu lado e fala, está na hora de mudar, cabeção. Chama de cabeção para ele ficar chateado um pouquinho, sim. Esse. Estou olhando uma irmã aqui agora, culto de casar na nossa igreja. A Claudiana, está bem ali. Claudiana, ela mandou para mim assim, pastorzão, você sabe que eu não falto o culto, né? É porque amanhã tem uma prova séria. Eu vou ficar em casa, Luiz, eu vou ficar em casa hoje para estudar. Só mandei para ela assim, te vejo daqui a pouco aqui. Adianta estudar em casa? Você acha que a prova se resolve na véspera? Vai ficar nervosa. Atenção. Vim aqui a liberar toxina de verdade e entregar na mão de Deus e falar assim, Senhor, vou para o lugar da adoração, irmão, não sou Marta. Vou para o lugar da Maria, vou para o lugar do choro, vou para o lugar de apresentar. Provérbio 16:3 diz, consagra ao Senhor os teus projetos, os teus planos, e eles serão bem-sucedidos no Senhor. Vou para o lugar de consagrar. Por quê? Porque amanhã eu não posso ser eu. Se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo. Está comigo? Não me isenta do saber. Mas o Senhor pode me abençoar. A mesma coisa, Deus vai me dar a Bíblia sem eu ler. Não, Ele vai lembrar daquilo que você já leu, irmão. Está comigo ou não? Agora lê o verso 37, por favor, toda a igreja junto. Portanto,
Todavia, sempre, não se preocupe, verso 34, Fabrício, não se preocupe com o amanhã. Irmãos, que loucura. Como que ele manda eu não me preocupar com o amanhã? Por exemplo, já virou um mês, o que você está pensando? No pagamento. Tem alguém que já está assim, estou doido para chegar, ó, já é Natal na Líder Magazine. É ou não é? É ou não é? Você está doido, é ou não é, Vanessa? Doido para pensar, irmão. Porque Natal tem esse, 13º, uma opção de coisa, você está mirabulando 60 dias aqui para frente, está deixando de viver o hoje. Irmãos, essa palavra também corta aqui, corta ou não corta, Mudinha? Corta ou não corta? Corta. Corta. Eu falo Mudinha, ela fala, tá? É porque ela não fala. Eu imagino, se eu sou eu aqui, eu vou falar e vou, eu vou falar e vou fazer. Amém? Dá um aplauso ao Senhor, irmãos, aplauda, irmãos, isso. Ela não fala. É muito ungida essa menina. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias. Já existe um problema para amanhã. Se eu trouxer ele hoje, não vai adiantar nada. Você está entendendo? Amanhã já tem problema para me resolver. Vai adiantar ficar com ele aqui na cabeça? Não vai. Então vive o dia de hoje. Pelo momento seja feliz e fala assim, kkk, eu estou sem dívida, porque elas só vão vir amanhã. Dá uma risada para os teus boletos, irmãos. Os boletos são no futuro e Deus está no teu presente, irmão. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta hoje os problemas desse. Fique de pé, aleluia.